Em algumas fontes, ela é descrita como um demônio, em outras ela é um ícone que se tornou uma das divindades mais sombrias dos pagãos. Lilith é um dos mais antigos espíritos femininos conhecidos do mundo. Suas raízes vêm do famoso épico de Gilgamesh, mas ela também foi descrita na Bíblia e no Talmud. Na tradição judaica, ela é o demônio mais notório, mas em algumas outras fontes ela aparece como a primeira mulher criada na Terra. Segundo uma lenda, Deus formou Lilith como a primeira mulher. Ele fez isso da mesma forma que criou Adão, através do pó. Tradicionalmente Lilith significa a noite, e ela está relacionada a atributos ligados aos aspectos espirituais da sensualidade e liberdade, mas também do terror. Rompam as correntes e sejam belos no pecado. Resistam! Resistam à tentação dela! Vani, sou eu. Eu trouxe sua criança a este mundo. O nome de Lilith vem da palavra suméria, Lilitu, que significa um espírito do vento, ou um demônio feminino. Ela aparece em uma história mágica, onde representa os galhos de uma árvore. Ela é descrita com outros demônios, mas ainda existem muitas discussões em meio aos pesquisadores de livros apócrifos, se ela era também um demônio, ou simplesmente era considerada uma deusa negra. Eu consigo sentir seu medo, Pai. Descrita em alguns textos da antiga Mesopotâmia, ela também é mencionada nas primeiras fontes judaicas, por isso é difícil descobrir quem a mencionou primeiro. No entanto, é óbvio que desde o início de sua existência nos textos, ela estava relacionada à feitiçaria suméria. O poderoso Astaroth, o próprio Duque calcinado, preso em uma jaula. Que pena. Filha do ódio. Tenho uma proposta. Vai me conceder passagem segura para um lugar onde não sou mais bem-vinda. Em troca, eu lhe darei a liberdade. No Talmud babilônico, Lilith foi descrita como um espírito sombrio com uma sexualidade incontrolável e perigosa. Disse que ela se fertilizou com um esperma masculino para criar demônios. Acredita-se que ela seja a mãe de centenas de demônios, inclusive dos dois demônios chamados súcubos e íncubos, responsáveis por promoverem abusos sexuais durante a madrugada. Lilith aparece na Bíblia, no livro de Isaías 34:14, em textos menos corrompidos, que descreve a desolação do Éden. Desde o início, ela é considerada um espírito diabólico, impuro e perigoso. O Gênesis Rabbah descreve como a primeira esposa de Adão.
De acordo com o livro, Deus criou ela e Adão ao mesmo tempo. Lilith era muito forte e independente, e queria ser igual a Adão. Ela não aceitava a posição de auxiliadora, e nunca aceitou se deitar por baixo de Adão, durante a relação sexual. No capítulo 2, versículo 23, de Gênesis, aparece a seguinte frase: Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Com essa frase, ficou subentendido que existia uma primeira mulher, uma que não havia sido feita da costela de Adão. Sua criação foi igual à de Adão, ou seja, sob circunstâncias iguais, ambos criados do mesmo barro. Por isso, Lilith se recusou com veemência a se tornar subserviente às vontades do seu companheiro. Ela argumentava que, como foram feitos da mesma matéria, ao mesmo tempo e pelo mesmo Criador, ela não deveria abdicar dos seus direitos em detrimento das aspirações de Adão. Em determinado ponto, contudo, a primeira mulher do mundo, cansada de relutar contra os costumes e contra a vontade de soberania do primeiro homem, optou por abandonar o jardim do Éden, bem como seu companheiro. Segundo as descrições, ao sair do jardim do Éden, a verdadeira primeira mulher do mundo passou a se relacionar com um demônio. Deus, o Criador, não gostou daquela situação, tampouco de toda aquela afronta e rebeldia. Ele, então, lançou uma maldição sobre Lilith, fazendo com que ela também ganhasse as formas de um demônio. Pelo amor de Deus, quem é você? Eu sou a mãe dos demônios. O início da perdição. A concubina de Satanás. Eu sou a Lilith, querido. A primeira esposa de Adão, salva da aflição por um anjo caído. E eu me intitulo Madame Satã, em sua homenagem. Quem sou eu? Eu sou a futura rainha do inferno. No judaísmo, Lilith é descrita como um ser obscuro. O mito diz que ela tinha cabelos longos, bem como um corpo sensual. Ela também tinha grandes asas, e em seus pés haviam garras. Andariel vive. Os Horadrim morrem. Custe o que custar. Custe o que custar. Desde sua rebelião no Éden, Lilith continua associada com as trevas, negociando constantemente com a essência do mal, para garantir sua hierarquia nas dimensões mais baixas que existem, e assim arquitetar sua vingança. Cumpra a promessa que você me fez. É claro, filha do ódio. Com meu presente você encarará seu pai. No fim, todos nós voltamos para casa. Neste próximo segmento, vocês irão conhecer um pouco sobre estes dois demônios sugadores de energia sexual chamados súcubos e íncubos.
Para quem conhece bem as Escrituras, não é novidade o fato de que qualquer tipo de entidade se alimenta de energia humana, emanadas de inúmeros sentimentos negativos, bem como o ódio, a inveja, o sentimento de vingança e muitos outros. Quando é dito em Gênesis 3,14 que a serpente se alimentaria do pó todos os dias de sua vida, é exatamente sobre isso que o Criador está se referindo. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3,14. Ao adotarmos uma postura comum na leitura deste verso, poderemos facilmente nos confundir com essa passagem, mas se olharmos sobre uma perspectiva de visão metafísica, ficará muito claro que o que está sendo dito é que a serpente propriamente dita se alimentará de nós seres humanos, ou seja, de nossa energia emanada, pois nós é que somos o pó da terra. Estou com fome! Estou com fome! O que ela come? Ela suga as energias negativas que a fazem viver. Malícia e medo. Gentileza e compaixão são venenos mortais para ela. Minha barriga dói! Me dê comida! Eu darei um prêmio! Já os demônios súcubos e íncubos são entidades sugadoras de energia sexual que têm raízes profundas na história de várias culturas ao redor do mundo. Essas entidades misteriosas e sedutoras têm intrigado e assombrado a imaginação humana por séculos, desempenhando papéis distintos nas narrativas históricas, e já fizeram parte de muitas obras de terror. Neste vídeo, exploraremos a origem, a história e a interpretação desses demônios descendentes daquela que foi a primeira mulher da história, e que se rebelou, escolhendo viver de acordo com seus desígnios imorais, e voltados para a promiscuidade. O termo súcubo deriva da palavra latina succubus, que significa debaixo. Já o termo incubo tem origem no latim incubare, que significa deitar-se sobre. Esses demônios sexuais, frequentemente representados como seres sedutores e sensuais, têm sido uma parte fascinante e assustadora das narrativas mitológicas ao longo da história. Súcubos. Os súcubos são tipicamente retratados como demônios femininos que podem assumir a forma de mulheres jovens e atraentes. Eles são conhecidos por seduzir homens, muitas vezes durante o sono, a fim de roubar sua energia vital, ou causar infortúnios. Essa crença se desenvolveu em parte, e para ocultar estes ataques espirituais, a ciência usa uma justificativa chamada paralisia do sono. Uma condição em que uma pessoa acorda temporariamente, incapaz de se mover ou falar, muitas vezes acompanhada de visões aterrorizantes do mundo espiritual. Íncubos. Os íncubos são demônios masculinos que seduzem mulheres enquanto estão dormindo. Assim como os súcubos, também são capazes de assumir a forma de homens atraentes, para cometerem atos de luxúria e sedução. Diferentemente dos súcubos, os íncubos não apenas buscam satisfazer seus próprios desejos, mas também podem ser vistos como agentes de corrupção sexual e causadores de pesadelos e doenças. A crença nos íncubos e súcubos foi particularmente proeminente na Europa medieval,
quando a religião desempenhava um papel central na vida das pessoas. As experiências relatadas de encontros com essas entidades eram muitas vezes interpretadas como prova da batalha entre o bem e o mal, com a igreja condenando tais encontros como pecaminosos. Mesmo com inúmeros registros como esse, hoje em dia, muitos estudiosos veem os súcubos e íncubos como manifestações psicológicas, como paralisia do sono, sonhos eróticos ou alucinações hipnagógicas, que são usados para explicar os relatos históricos de encontros com essas entidades. Também usam estas manifestações como uma justificativa, dando a entender essas figuras como representações simbólicas de conflitos internos e desejos humanos reprimidos. Especialmente em sociedades historicamente repressoras. Ironicamente, estes seres se alimentam da energia daquilo que foi o pivô da rebelião de sua mãe Lilith: o sexo. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.